Caralho, vou assistir esse vídeo aqui, hein, mano. Uma cidade de... Ozempic, como uma caneta de emagrecer tá quebrando indústrias Em inteiras. 2023, uma cidade de 17 mil habitantes mudou o PIB de um país inteiro. Não foi uma descoberta de petróleo, nem uma startup de tecnologia e muito menos um acordo bilionário. Foi uma caneta. Mas não uma caneta que você... A tal da caneta. Cara, você pode até falar assim, não, nunca ouvi falar não, mas em algum lugar essa caneta tá rodando, mano. Tudo que é canto no Brasil, velho. E sim uma caneta que as pessoas aplicam na barriga uma vez por semana. E essa caneta, o Ozempic, está fazendo coisas que ninguém previu. Ela derrubou o preço do açúcar no menor patamar nos últimos 5 anos. Fez a Pepsi perder bilhões em valor de mercado e obrigou o governo dinamarquês a publicar as suas estatísticas econômicas de 2 formas diferentes. Olha aí. E sem efeito de uma única empresa farmacêutica. E no Brasil, ela está prestes a criar uma das maiores janelas de oportunidade da última década, porque a patente da Ozempic acabou de vencer. Como assim? Porque a patente da Fim da patente de Ozempic. Fim da exclusividade abre portas para preços mais acessíveis. Ozempic acabou Tem outro de emagrecer também, como é que chama? Monjaro. de vencer. Ozempic e Monjaro. E o Conta Aí, dinâmica. novo quadro da Conta Azul aqui no YouTube, vai te explicar exatamente como essa caneta de R$800 está redesenhando a economia de um país inteiro e o que isso significa pro seu bolso. O quê? 800 conto uma caneta? Ah, pera aí. As pessoas estão usando uma caneta por 800 por semana? E pro seu negócio. Até porque essa história começa muito antes do Ozempic existir. Ave Maria, 200 conto? Vamos começar com uma informação que a maioria das pessoas não sabe. O Ozempic não inventou nada. Ele copia algo que o seu próprio corpo já faz. Tá. Quando você termina uma refeição, o intestino libera um hormônio chamado GLP-1. E ele é uma espécie de mensageiro que sai do intestino, entra na corrente sanguínea e chega ao cérebro depois de 20 minutos com um único recado. Pode parar de comer que você já tá satisfeito, irmão. É o hormônio da saciedade que todo mundo produz. O problema é que em muitas pessoas com obesidade ou diabetes tipo 2, Demora esse mais sistema tempo muitas pra chegar até no cérebro, né? vezes falha. O sinal chega tarde demais, chega fraco ou simplesmente é ignorado. O Ozempic é uma versão industrializada desse hormônio. A molécula que ele carrega, a semaglutida, imita e amplifica o GLP-1 natural. Só que com uma diferença crucial. Ela fica ativa no corpo por muito mais tempo. Uma aplicação por semana já mantém o efeito de saciedade de forma contínua. O resultado é que pacientes produzem, em média, 40 a 50% menos do consumo calórico, perdendo aí de 10 a 20% do peso corporal. 1 em cada 3 perde mais de 20%. Para se ter uma ideia, remédios antigos chegavam no máximo a 10% de perda de peso. O Ozempic mais que dobrou esse número. Só que tem um detalhe. Ele foi criado para tratar a diabetes tipo 2, uma doença que já era considerada pandemia silenciosa antes de qualquer coronavírus existir e não para emagrecer. Mas aí vem a virada que ninguém previu. Em 2022, celebridades começaram a aparecer com corpos completamente transformados. Em 2022, celebridades começaram a aparecer com corpos completamente transformados. Em 2022, celebridades começaram a aparecer com corpos completamente transformados. Executivos do Vale do Silício postavam fotos de antes e depois, influenciadores exibiam resultados em semanas, e ao contrário do que sempre postavam fotos de antes e depois, influenciadores exibiam resultados em semanas, e ao contrário do que sempre aconteceu no passado, quando ninguém assumia nada, dessa vez havia uma explicação aberta, uma injeção semanal. O que era antes tabu deixou de ser, e o remédio acabou saindo do consultório e entrou na conversa pública. Irmão. E aí acontece o que acontece com qualquer coisa que mistura desejo de um resultado rápido, desejo de mudança e acesso a dinheiro. A demanda explodiu. Muito além do público original, quem precisava disso medicinalmente, pessoas querendo perder 3, 4, 5 quilos estéticos, sem indicação, sem acompanhamento e sem entender os riscos. E a gente precisa saber que o risco sim, ele Porra, eu sem entender absolutamente nada já acho que se você tá deixando de comer, alimentar, fazer as coisas, vai faltar vitamina, não? existe. Quando o apetite cai 40 ou 50% sem orientação profissional, a pessoa não só perde gordura, perde massa muscular, perde proteína, minerais, e especialistas já apontam para um aumento futuro da osteoporose e da
sarcopenia, que é a perda acelerada de massa muscular como consequência direta do uso sem acompanhamento. E tem um outro detalhe que pouca gente se atenta. O Ozempic ele não cura a obesidade, ele trata. Como a insulina trata o diabetes, como o hipertensivo trata a pressão alta. Certo. O corpo reage ao emagrecimento, aumenta o apetite, desacelera o metabolismo e tenta voltar ao peso anterior. É um mecanismo de produção evolutivo. Nós fomos Nossa, então um rebote disso aqui deve ser sinistro. programados para estocar energia e não para perdê-la. Isso significa uma coisa muito importante para a economia. Estamos diante de um uso de um produto semanal que muitas vezes será utilizado por longos períodos de tempo ou até mesmo por uma vida toda por dezenas de milhões de pessoas no mundo inteiro. A gente não está falando de um mercado, mas sim de um início de uma nova categoria econômica. Em 2023, um estudo chamado SELECT acompanhou mais de 17 mil pacientes e a conclusão foi histórica. A semaglutida reduziu em 20% o risco de infarto e AVC em pessoas obesas ou com sobrepeso. Era a primeira vez na história da medicina que uma molécula perdia peso e ao mesmo tempo protegia o coração. Isso reposicionou o Ozempic de vez, saindo do campo da vaidade e entrando definitivamente no campo da medicina preventiva de longo prazo. Certo. Especialistas compararam o momento ao Prozac nos anos 90, que redefiniu o tratamento de saúde mental, ou até mesmo ao Viagra, que transformou a discussão sobre disfunção erétil, momentos em que a farmacologia resolveu um problema que a medicina convencional não conseguia enfrentar. E ao cruzar essa linha, as canetas emagrecedoras deixaram de ser tendência e se tornaram parte da nossa sociedade e com o poder de mover economias inteiras. Não entendi. Vamos voltar para a Aonde cidade de que impacta 17 mil Pepsi? habitantes do início do vídeo. É lá que a Novo Nordisk, fabricante do Ozempic e da Wegovy, tem a sua sede. E Cara, se isso aqui for particular, será que esse dono do Ozempic, do Mounjaro, já não ganhou muito dinheiro? em 2023, o PIB da Dinamarca cresceu 1,9%. A média da Porra. União Europeia no mesmo período foi de 0,5%. Mais de metade desse crescimento veio da indústria farmacêutica. E 2/3 de todo o crescimento nacional se concentra em apenas 2 municípios. Os Óbvio. dois com instalações da Novo Nordisk. O fenômeno foi tão expressivo que o governo dinamarquês passou a publicar estatísticas econômicas do país de duas formas, com e sem o efeito da Novo Nordisk. Isso nunca tinha acontecido Porra, na história fala aí. antes daquele país. Deve ter mudado Analistas tudo, compararam o movimento ao impacto do petróleo na Noruega na década de 70. O Novo Nordisk virou a nova joia da Dinamarca, um país que já tinha no portfólio a Lego, a Maersk, a Carlsberg e mesmo assim se viu dominada por uma farmacêutica do interior. Em valor de mercado, a empresa chegou a superar a Tesla, tornou-se também a empresa mais valiosa da Europa, Caralho! ultrapassando o grupo LVMH, dono de Louis Vuitton, Dior e Givenchy. Hoje, mais de 45 milhões de pessoas no mundo fazem uso de tratamento da Novo Nordisk, e o mercado global de GLP-1 deve crescer quase 30% até 2030. A projeção é que atinja 158 bilhões de dólares até 2035. Mas enquanto a Dinamarca comemorava, outros setores começaram a sentir o chão tremer. Porque afinal de Tipo? contas, quando milhões de pessoas comem menos, a conta chega em algum lugar. Certo. E chegou primeiro na indústria alimentícia. É porque o cara para de comer besteira, O né? Walmart foi um Fecha a dos boca. primeiros a notar. O CEO da empresa confirmou publicamente a Bloomberg: clientes que compravam medicamentos anti-obesidade No fim, acho que só queria uma opinião, mas só o fato de escrever isso tudo aqui já tirou o peso de mim, mesmo que você não valer. Muito obrigado por ser um cara incrível que parece ser. Tamo junto, ô Lucas. Mas o que aconteceu que eu não entendi nada? estavam consumindo menos comida. Um relatório apontou que as Sinistro. vendas de alimento ultraprocessados caíram cerca de 6% nos últimos 3 anos. A Pepsi, que também é dona de Doritos e Cheetos, perdeu cerca de 5% em valor de mercado. A KPMG estimou Cara, que a tudo muito indústria alimentícia interligado, americana velho. vai perder cerca de Muito 48 interligado, velho. bilhões de dólares anuais de receita ao longo dos próximos 10 anos. E nem mesmo o McDonald's ficou fora desse efeito dominó. Durante uma teleconferência de resultados, o CEO da companhia foi direto ao ponto. À medida que o uso de medicamentos GLP-1 cresce, o comportamento alimentar vai mudar, e o fast food não quer ficar para trás. A rede inclusive iniciou testes de mudanças estruturais no seu cardápio, com planos de dar protagonismos a itens como o snack wrap e tiras de frango no McCrispy, focando em maior densidade proteica, um movimento que reflete a ameaça estrutural ao modelo histórico da receita baseada em Eu perdi 15 quilos em um mês, eu já perdi 38 quilos, não é possível, mano.
Caralho! volume e indulgência. Dados de Mudei literalmente a minha vida depois do Tizepadida. Eu era bola, agora eu sou uma bola de golfe. mercado indicam que usuários desses medicamentos consomem, em média, 40% menos caloria e reduzem o consumo de sobremesas em 84%. Caraca, no mano. Brasil, o alerta já chegou a investidores e analistas apontam que empresas como o McDonald's e o Burger King devem sofrer mais ainda quando os genéricos ampliarem o acesso da população. E agora presta atenção nesse dado. Numa casa com 4 pessoas, quando apenas uma delas usa o Ozempic, o consumo médio de itens da cesta básica cai 9%. Um único usuário altera o comportamento de compra de uma família inteira. O preço da saca de açúcar cristal em São Paulo caiu para o menor valor nominal desde 2020, uma queda de 39% desde o início de 2025. O Brasil, maior produtor e exportador mundial do açúcar, já está sentindo isso diretamente no bolso. Certo. O efeito chegou até mesmo na aviação. O banco de investimento Jefferies calculou: se cada passageiro perdesse 4,5 quilos em média, cada companhia aérea economizaria cerca de 80 milhões de dólares por ano em combustível. E analistas do Bank of America foram além. Por inibir os centros cerebrais relacionados ao vício e à compulsão, o Ozempic poderia reduzir também o consumo de álcool e tabaco, derrubando as ações das indústrias nesses setores. Verdadeiro efeito dominó. Mas como sempre, toda discussão Mano, pior que há uns anos atrás a galera falou que as gerações futuras iam ser as gerações mais obesas, mais sei lá o que, por conta da alimentação, da rotina, dia a dia. Só que com isso daqui pode ser que mude um pouco, né? Com isso daqui pode ser que mude um pouco. tem dois lados. Enquanto ultraprocessados, refrigerantes e snacks sangram, outros setores estão em euforia. A Nestlé lançou em 2024, nos Estados Unidos, uma linha inteira chamada Vital Pursuit, refeições congeladas desenvolvidas especialmente para usuários do LGP1. A JBS e a Conagra sinalizaram que a proteína de qualidade é o grande valor de investimento da próxima década. Academias, clínicas Aí, os estéticas, caras começam a se vestuário adaptar e turismo à também parada, aparecem mano, como ao mercados movimento. em aceleração. Quando uma pessoa perde peso e se sente bem consigo mesmo, ela gasta mais em experiências e autoestima. É como Sim. se o Ozempic estivesse redistribuindo o consumo. Toda vez que um comportamento de massa muda, seja ele por conta de uma tecnologia ou remédio ou por uma crise, existem setores que encolhem e setores também que explodem. A pergunta certa não é "isso vai me prejudicar?", mas sim, para onde está indo a atenção e o dinheiro das pessoas? No caso do Ozempic, a resposta já é clara: proteína, saúde, autoestima, bem-estar e longevidade. Experiência, Quem né? estiver bem posicionado nessas categorias nos próximos 10 anos pode surfar em uma onda que mal começou, sem contar a própria concorrência entre canetas emagrecedoras. Se o Ozempic abriu o mercado, o Mounjaro chegou para disputar o trono. Nos estudos clínicos, Exato, esse Mounjaro aí, meu amigo, todo mundo do meio da galera tá tomando, né? a tirzepatida, principal ativo do O cara já tá Mounjaro, criando até apelido, Momon, Jajairo. levou em média 21% de redução de peso em 72 semanas nas doses mais altas, enquanto a Pau tá semaglutida quebrado. da Wegovy entregou cerca de 15% no mesmo período. Uma diferença que pode significar de 5 a 7 quilos a mais de perda para uma pessoa de 100 quilos. Esse desempenho superior se traduziu rapidamente em uma fatia do mercado. E é aí que tá a parada. Custa 800. O Mounjaro eu sei que é mais caro, né? Até quanto que nós estamos falando? De quanto que é o Mounjaro? No quarto trimestre de 2025, o Mounjaro já respondia por 57% de todas as vendas de GLP-1 no Brasil, Olha deixando aí. os produtos baseados em semaglutida com 43%. Uma virada de liderança em menos de 6 meses após o lançamento no país. Ó. E o impacto foi sentido diretamente na Novo Nordisk. A empresa viu suas ações despencarem em 18% em um único dia, eliminando mais de 330 bilhões de dólares em valor de mercado, após divulgar uma projeção para 2026 com queda de vendas e lucro entre 5% Caralho, e o próprio 13%, Mounjaro muito abaixo do que derrubou os o analistas Ozempic. esperavam. E a batalha tá longe de terminar. Analistas da Goldman Sachs estimam que versões orais desses medicamentos devem responder por 24% do mercado global de perda de peso em 2030, o equivalente a 22 bilhões dentro de um mercado total projetado Mano, mas essas empresas devem ter que trabalhar na linha, hein, mano? Porque tem que ser tudo... Pô, não pode... Tipo, eu acho que tudo que vem pro bem também tem o lado que faz mal. Mas isso aqui tem que estar tudo com prescrição. Com prescrição não, como é que fala? Quando tem que seguir algumas leis lá, né? em 95 bilhões. Porque, tipo assim, se os caras quiserem agressivar mais pra ter mais resultado, talvez o ônus pode vir... O bônus pode vir com o ônus, né? Com a Novo Nordisk e Ed Lilly correndo para ser a primeira a dominar também esse Exato, formato. legislação. Quando olhamos para o Brasil, as possibilidades são inúmeras. A 420 quilômetros de Belo Horizonte, numa cidade mineira chamada de Montes Claros,
Montes existe a Claros, maior Minas fábrica Gerais. de insulina da América Latina. Ela é da Novo Nordisk e está lá desde 2007. Lá são produzidos 25% de toda a insulina fabricada globalmente pela empresa. E isso representa cerca de 12% de toda a insulina consumida no mundo. O Brasil não é só consumidor dessa revolução farmacêutica, como também é um dos seus principais pilares. Em abril de 2025, a Novo Nordisk anunciou em evento com a participação do presidente Lula um investimento de 6,4 bilhões para ampliar essa unidade. Mais de 600 novos empregos previstos. Por outro lado, o preço dessas canetas ainda é bem inacessível para a maioria dos brasileiros, podendo chegar a custar entre R$ 800 a R$ 1.500, dependendo da dosagem. Será, mano? Eu acho que é mais, né não, chat? Eu acho que é mais, hein? E onde há demanda reprimida e preço proibitivo, acontece o mercado paralelo. Canetas de insulina adaptadas, versões em gotas e comprimidos sem registro sanitário, fórmulas manipuladas por farmácias sem controle de qualidade, tudo isso circula abertamente, inclusive em plataformas como o Google Shopping. Analistas estimam que esse mercado paralelo movimenta cerca de US$ 1 bilhão por ano no Brasil, e mesmo com a Anvisa emitindo alertas sobre pancreatite e outros efeitos graves decorrentes do uso indevido. Acabou hoje, depois de 20 anos. A patente de um dos princípios ativos mais populares das canetas emagrecedoras, a semaglutida. Em menos de 2 meses, o país terá o caminho aberto para produzir os medicamentos genéricos das canetas de tratamento contra a obesidade e diabetes. Em dezembro de 2025, o STF decidiu de forma unânime e a patente de semaglutida no Brasil caiu no mês passado, mesmo após a Novo Nordisk tentar barrar a decisão na justiça. Laboratórios como a EMS, a Bion e a União Química já aguardam a aprovação da Anvisa para lançar suas versões genéricas da... Ixi, Maria, lá vem o Brasil fazer o lançamento, hein? O Brasil emagrece. semaglutida. Lá vem. João Adib, uma hora dessa já sabe, vem com esse genéricos e os a biocelulares caneta emagrecedora que custar só até você vai 60% poder usar. menos que o produto original. E isso revela uma lógica cruel que acontece no Brasil. Quanto mais pobre, maior a chance de ser obeso. Quando um Zepic se tornar acessível Quanto mais pobre, maior a chance de ser obeso? para todas as classes mais baixas, essa lógica vai começar a se romper. O impacto na saúde pública seria histórica. Menos diabetes tipo 2, menos doenças cardiovasculares, menos amputações, menos internações e menos gastos no SUS. A Dinamarca já está na frente e o Brasil, com as fábricas em Sim, porque come qualquer coisa. Gasta com comida de baixa qualidade. Monte Claros e a queda da patente em março de 2026 tem uma janela única para não ficar para trás. E agora vem a parte prática, que de fato significa algo para você. Afinal, de nada adianta entender o fenômeno se você não sabe o que você vai fazer com essa informação. Certo. Se você é investidor, os setores de proteína de qualidade, bem-estar, saúde preventiva e farmácia já está na mira de quem está lendo os sinais certos. Cara, em algum momento da nossa história, o setor farmacêutico esteve em baixa, em queda? Porque, mano, eu só penso que nos últimos 5, 6 anos o setor farmacêutico só cresce, mano. Ultraprocessados, açúcar, bebidas com alto teor calórico estão sob pressão estrutural. Não pontual, estrutural. Se você é empreendedor, o seu produto ou serviço está do lado certo dessa onda? Porção controlada, densidade nutricional alta, praticidade e saúde são atributos que o novo consumidor está buscando. Quem reformular antes vai capturar um mercado que só tende a crescer. Certo. E a economia do GLP-1 está reescrevendo as regras do consumo. E esse processo não tem volta. Setores inteiros... Pô, eu não sei vocês, chat, mas já tem um tempo que eu só tomo Coca Zero, mano. Astra saudável, energético zero. Eu tô há um tempo já no zero. Só que assim, mano, a alimentação... Chat, não dá pra ser... Não dá pra ser... Como é que chama quando você é... Não dá pra ser... Como chama quando eu não posso... Hipócrita. Isso. Não posso ser hipócrita, irmão. Minha alimentação ainda... Não sou exemplo pra ninguém. Não sou exemplo pra ninguém. Minha alimentação, mano... Gosto muito de uma batata frita. Uma carninha, eu vou dentro. Uma asinha frita. Uns negócios assim de fritura. Pô, não tem como eu pular fora, tá ligado? Um churrascão. Apesar de eu comer muita salada, tomo muita água. Mas a alimentação... Nossa senhora. Estão sendo forçados A Coca Zero é mais doce que a Coca normal. Pera aí, cara. Como a assim? se reinventar, enquanto outros crescem silenciosamente. O que separa quem vai lucrar com essa transformação de quem vai ser atropelado por ela é simples: a velocidade com que você entende o que está acontecendo e age.
Aulas. O Onzepic não é modinha, não é privilégio de celebridade, não é trend das redes sociais. Ué, mas aí o antes ficou... Será que o antes é aqui? Eu acho que o antes é aqui, né? Aliás, o antes é aqui, né? Aí aqui é o depois, né? É o começo de uma reorganização econômica global que vai durar décadas e que já está mudando o preço do açúcar, do combustível dos aviões, as prateleiras dos supermercados e os orçamentos dos governos. Com a queda da patente no Brasil, essa revolução Esses já... dias eu tava logo comendo salsicha. Mano, então, ó, na madrugada, vamos supor, todo mundo dormindo. Eu tô aqui de madrugada, eu vou dentro do miojinho. Me orgulho? Não. Mas não tenho. Eu não sou dessa de, mano, deixar a marmita pronta. está acontecendo. Como é que você vai se posicionar em relação a ela? E se esse vídeo abriu uma perspectiva irmão. que você não tinha, Abriu, compartilha ele com aquele amigo seu que Deixa sempre... com nós, deixa com nós. Coca Zero tem sódio, mas não tem caloria e nem açúcar. Mas ainda assim prefiro minha Twist Black. É a Pepsi, né? Certo.